Fala aí galera, tudo bom com vocês? Então, vamos dar início aqui à nossa segunda aula do nosso módulo 5, falando aqui do indicador canal de Keltner, tá? Então, sem enrolação, o canal de Keltner ele é um meio termo entre as bandas de Bollinger e o envelope de média móvel, tá? Geralmente, o envelope de média móvel é uma média central, um Ctrl+C, Ctrl+V nessa média, ou seja, vai ter ali as mesmas médias dentro dessa, meio que um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vai pegar essa média aqui, dar um Ctrl+C para cima e um Ctrl+V para baixo, né? Um Ctrl+V para cima, um Ctrl+V para baixo. E as bandas de Bollinger geralmente é muito volátil, tá? Geralmente, de acordo com a volatilidade do preço, ela abre demais, fecha demais, tá? Então, isso é ruim pra gente. Então, tem um meio termo aí, que é o canal de Keltner. Ele não é um Ctrl+C, Ctrl+V e também ele não tem tanta volatilidade. Ele é bem suave, tá? Isso ajuda a gente muito, por quê? Porque ele torna meio que um mapa, tá? Ele torna um mapa pra gente. Um mapa do nosso preço, por quê? Porque a gente consegue ver quando o preço está muito esticado e quando não tá, tá? Então esse aqui é o envelope de média móvel, como eu já falei para vocês. O envelope de média móvel, como é que funciona? Nós temos aqui uma média central e nós temos a cópia dela exatamente igual aqui para cima com esse distanciamento, tá? Só que o que acontece? Olha aqui, aqui rompeu e aqui não, a média estava acima. Se vocês verem aqui, ó, a média estava acima. Ou seja, isso não é bom para a gente. Seria bom a gente pegar um ativo que essa nossa banda viesse aqui nos dias mais calmos e viesse mais aqui para baixo nos dias mais voláteis, né? E não é isso que acontece com o envelope, tá? Por isso que existe o Keltner. O Keltner, ele se adapta para os dias mais voláteis e menos voláteis, como esse o mesmo ativo lá, estou mostrando para vocês, né? Só que olha aqui, Keltner tá com a média de 200 central, ó, tem aqui a nossa média, só que nos dias mais tranquilos, olha lá, bateu exatamente no preço. Nos dias mais voláteis, bateu aqui também exatamente, tá? Então, o Keltner é excelente. Vocês vão ver que vocês vão utilizar isso aqui em todos os ativos, tá? Então, vamos lá, olha aqui. Canal de Keltner, exemplo aqui para vocês em Vale 3, tá? No gráfico diário, para vocês verem como é que funciona. Olha aqui, usando como resistência, suporte. Olha aqui, ó, passou um pouquinho aqui, mas aqui também foi a queda de 2008, né? Então, passou um pouquinho, mas o nosso Keltner foi e indicou ali que ele já estava bem sobrevendido, vamos dizer assim, tá? Então essas regiões extremas dessas bandas são as regiões onde é que a gente sabe que o preço está esticado demais ou está muito abaixo, tá? E é aquilo que eu falei para vocês. Aqui nós temos a nossa média central e nós podemos ver com a distância do ativo a essa nossa média central, tá? Como eu falei para vocês que é uma das funções da média móvel, e os canais de Keltner, o envelope, as bandas de Bollinger ajudam a gente a analisar essa distância do ativo entre a média, tá? Então o canal de Keltner é o melhor para vocês utilizarem. Ali eu mostrei para vocês no gráfico diário e olha aqui para vocês agora no gráfico de 1 minuto como também funciona, tá? Resistência, suporte, suporte. Aqui chegou perto, um pouquinho perto não. Ó, resistência, tá? Então o nosso ativo funciona bastante, o canal de Keltner funciona bastante em todos os ativos, tá? Então olha como é que funciona. Mais uma vez aqui agora em Magazine Luiza, só que agora no gráfico de 60 minutos, tá? Olha lá, aqui passou um pouquinho, aqui resistência. Isso aqui, gente, como eu falei para vocês, cada ativo tem a sua calibragem. Geralmente nós temos a calibragem padrão aqui pelo canal de Keltner, porém, geralmente nós temos ativos mais voláteis. E aí, quando nós temos esses ativos mais voláteis, nós podemos aumentar um pouquinho mais esse distanciamento dessa calibragem, essa distância da nossa média móvel aí dos canais de Keltner, tá? Ou se o nosso ativo é menos volátil, como ações que têm um beta, um beta baixo, beta é o índice ali que mostra a volatilidade da ação, tá? A sensibilidade que o papel tem de acordo com o índice, tipo o Ibovespa, vamos supor, caiu 2%, de acordo com o beta da ação, a gente tem como saber mais ou menos quanto que essa ação é sensível à queda de um índice como o Ibovespa, tá? Então, ações que têm um beta muito elevado, geralmente a gente utiliza um pouquinho maior, podemos mudar aí para 14, 13 o distanciamento, porque aqui nós utilizamos uma média de 200 no meio com um distanciamento de 12, tá? E olha aqui, Transpaulista usando aqui também como resistência. Vocês podem perceber aqui, ó, suporte na média móvel, tá? Aqui o preço estava bem lateral, tá?
mas vocês podem ver aqui, ó, suportezinho na média móvel. Então, esse suporte de resistência em média móvel de 200 é muito bom, tá? Olha aqui como que funciona a calibragem. Como eu já falei para vocês, cada ativo tem a sua calibragem. Mas quando nós vamos lá na plataforma e a gente abre um canal de Keltner, nós temos aqui a periodicidade, geralmente vem período 10, padrão com fator, que é o distanciamento 1, tá? Mas a gente vai mudar isso aqui para 200, período 200, tipo de média. Simples, vocês também podem testar outras, tá? Mas eu utilizo a simples. Eu falo para vocês testarem porque vocês precisam ver na prática como é que funciona, tá? Espessura. A espessura serve para você deixar ele um pouquinho mais grossa para você ficar vendo um pouco melhor. A espessura 1 geralmente é muito fininha e atrapalha, tá? Fator aqui é o fator 12 que nós vamos utilizar, tá? Para mini dólar, nós geralmente utilizamos 19, porque tem uma tendência um pouco mais... Ele eleva um pouco mais as tendências, tá? Então a gente aumenta esse nosso fator para 19 no mini dólar. Aqui, como eu já falei para vocês, mini índice 200 períodos com deslocamento 12 e mini dólar 200 períodos com deslocamento 19. Vocês podem perceber aqui, ó, deslocamento 12 no mini índice, usando aqui como suporte. Olha lá, suporte aqui. E olha lá no mini dólar, deslocamento 19, usando como resistência ali, tá? Então, ó, muito bom isso aqui. Vocês também podem utilizar outros fatores, utilizar como se fosse um envelope ali, um deslocamento 2, um deslocamento 3, 4. Isso tudo vocês que vão ver, tá bom? Tudo isso vocês vão testar. Eu tô dando essa calibragem aqui, que é a que eu utilizo hoje. Mas como eu já falei para vocês, vocês podem adaptar à realidade de vocês. Mais uma vez aqui, canais de Keltner. E olha aqui um exemplo já com um exemplo na prática, tá? Como é que utiliza. Nosso ativo aqui, ó, mini dólar, tá? Abriu com gap o nosso ativo. E olha, abriu já lá na banda superior. Ou seja, o preço já estava esticado. Já queria trazer uma tendência, já queria dar uma correção, né? Ou vinha agora uma tendência de baixa. E o que aconteceu aqui? Nós tivemos a formação de um topo duplo, tá? Como já expliquei lá para vocês. Topo duplo aqui, formado mais ou menos um M. Teve um descansozinho aqui antes de romper, antes de entrar no gap. Depois que entrou no gap, foi lá fechar o nosso gap. Aqui lateralizou, tá? Vocês podem perceber que após o rompimento dessa lateralização, teve um descansozinho meio lateral aqui para romper e ficar lateral aí, mais ou menos aqui no horário do almoço, como eu já falei para vocês, que é um horário que fica mais lateral, tá? Então, olha, na prática aí para vocês. Mais uma vez aqui, nosso ativo abriu em gap lá perto da banda, que quer dizer precisa dar uma correçãozinha, tá? Aqui não tô com a média de 200 central, mas vocês podem colocar também que é um excelente indicador que vai auxiliar vocês, tá? E aqui o nosso ativo, ele formou um suporte aqui, tá? E após o rompimento desse suporte, nós tivemos um descanso aqui e rompeu, fechando esse gap. Após o fechamento desse gap, teve aqui a formação de um oco invertido. E aqui nós podemos ver que a nossa banda já estava passando aqui por baixo, tá? Então esse fundo aqui foi próximo da banda, quer dizer que o quê? Precisa retornar à média central, tá muito longe. Aqui nós geralmente, nós teríamos aqui uma média de 200 mais ou menos passando por aqui, tá? E olha lá, após o rompimento aqui do nosso oco, nosso ativo explodiu aí para cima, formou um topo duplo aqui, caiu uma tendênciazinha de baixa. E assim continua o nosso ativo aí durante todo o dia, tá? Mais um exemplo aqui do canal de Keltner funcionando aqui, tá? Olha aqui, suporte, utilizando aqui mais ou menos como resistência, chegando perto ali, tá? Você pode perceber que funciona bastante, é um mapa do preço aí para vocês. E antes de eu passar para o próximo conteúdo que vai ser sobre volume, deixa eu ir lá para a plataforma e mostrar para vocês o que aconteceu na queda do Corona com o canal de Keltner. Vamos lá. Olha aqui, gente, que interessante. Aqui nós temos o gráfico do Ibovespa, tá? Aqui foi a queda do Corona. Caiu lá a bolsa lá de 120 mil pontos aqui para 60 mil pontos, caindo aí 50% praticamente, tá? E o que aconteceu? Olha onde que estava o nosso preço, lá no canal de Keltner. O que quer dizer isso? O preço está esticado. Ele precisa vir até a média. Veio até a média, fez um descanso aqui em bandeira e explodiu para baixo, porque o Corona potencializou essa queda aí gigantesca, tá? Vamos lá aqui, mais uma vez mostrando para vocês, olha lá, mais exemplos aqui na prática. Resistência, passou um pouquinho, esticado, olha lá a queda que teve aqui, tá vendo? E olha lá, resistência, vamos ver lá em 2008, onde que tava? 2008, crise subprime, e olha lá, crise subprime, resistência aqui, e olha lá até onde que foi, tá? Então vocês podem ver que funciona muito
quando você descobrir se o preço tá esticado demais ou não tá, tá bom? Então essa aí foi a nossa aula de canal de Keltner, tá? Na próxima aula nós vamos falar de volume, que é um indicador excelente que vocês vão utilizar muito, tá? Essa aula, tarefa de casa para vocês. Utiliza lá, média de 200, distanciamento 12, veja nos papéis, tira print e mostra o papel, mostrando resistência, mostrando suporte, formando ali dentro de um canal ali, tá? Dentro de uma banda ali do Keltner, formando ali suporte e resistência entre a média e a banda. Isso é muito bom, que eu acho bastante interessante, porque eu vejo vocês praticando e eu posso ir corrigindo vocês. Testa a média de 200 com distanciamento 19 por mini dólar, tá? Tudo isso testa e me tira print, tá? Testa gráfico de 1 minuto, 30 minutos, 60 minutos, gráfico diário, ações, mercados futuros, tudo isso vocês testam e me manda foto, tá bom? Então essa foi a nossa aula, vamos pra cima, faça a tarefa de casa, valeu, falou e é só o começo.